Helena sempre acreditou que o amor era construção. Tijolo por tijolo. Dia após dia. Ela e Daniel estavam juntos há 8 anos. Moravam numa casa simples, de janelas azuis desbotadas pelo sol. Numa rua tranquila, onde os vizinhos sabiam o nome uns dos outros. A rotina deles tinha cheiro de café coado cedo demais e jantar requentado tarde demais. Não era um casamento perfeito, mas era confortável. E às vezes, conforto parece suficiente. Daniel era tranquilo, trabalhador, silencioso. Helena era intensa, falante, cheia de planos. No começo as diferenças pareciam encaixe. Com o tempo, viraram distância. Mas nada gritava fim. Até que começaram os pequenos silêncios. Foi numa terça-feira comum. Helena mexia no celular, enquanto esperava a água do macarrão ferver. O telefone de Daniel vibrou na mesa. A tela acendeu. Saudades de ontem. Sem nome. Sem foto. Só um número desconhecido? Helena congelou. Ela não pegou o celular. Não desbloqueou. Não leu mais nada. Mas aquela frase entrou nela como um caco de vidro. Saudades de ontem. Ontem ele tinha dito que ficaria até mais tarde no trabalho. Quando Daniel saiu do banho, ela estava normal. Até demais. Riu de uma piada sem graça. Serviu o prato. Perguntou do dia. Ele respondeu como sempre. Mas agora havia um terceiro elemento invisível sentado à mesa. Nos dias seguintes, Helena começou a observar. Não como uma detetive, como alguém tentando negar o que já sabe. Daniel sorria para o celular. Levava o aparelho para o banheiro. Começou a ir à academia, coisa que nunca tinha feito antes. É bom para a saúde, ele disse. Era, mas não era só isso. Helena sentia. Aquela intuição fina, quase feminina demais para ser ignorada. Não era ciúme. Era deslocamento. Ela estava perdendo espaço dentro da própria história. A verdade não veio como explosão. Veio como vazamento. Numa sexta noite, Daniel disse que precisava resolver algo no escritório. Helena não respondeu. Só assentiu. Mas dessa vez, ela decidiu ir atrás. Pegou um táxi. O coração batendo alto demais para alguém que sempre foi tão racional. Chegou ao prédio da empresa. As luzes estavam quase todas apagadas, exceto uma. No estacionamento, o carro dele estava ali. Ela entrou. O corredor parecia mais longo do que realmente era. E então ouviu. Risadas. Uma risada feminina. A porta da sala estava entreaberta. Helena viu antes de pensar. Daniel sentado na mesa. Uma mulher entre as pernas dele. As mãos dele segurando a cintura dela, como quem já conhece o caminho. Não era só desejo. Era intimidade. Helena não gritou. Não fez escândalo. Não entrou. Ela foi embora. Porque naquele momento, o que doeu não foi o corpo dele tocando o outro. Foi o sorriso. O jeito leve. Aquela versão dele que ela não via há anos. Quando Daniel chegou em casa, Helena estava sentada no sofá. A luz apagada. A gente precisa conversar, ela disse. Ele soube. Pessoas culpadas sempre sabem. No começo, ele negou. Depois chorou. Foi um erro. Não foi um erro, Helena respondeu com uma calma assustadora. Foi escolha. Ele disse que era só físico, que não significava nada. Mas significava. Significava que ele procurou fora algo que não teve coragem de reconstruir dentro. Helena perguntou. Você ama ela? O silêncio dele foi resposta suficiente. O nome dela era Laura. Helena descobriu dias depois, não por perseguição, mas porque Daniel finalmente assumiu. Laura trabalhava na mesma empresa. Era mais nova, ambiciosa. Cheia de sonhos parecidos com os que Helena tinha, quando começou o relacionamento. Talvez não fosse sobre beleza. Talvez fosse sobre novidade. Laura fazia Daniel se sentir admirado.
Helena fazia Daniel lembrar das contas a pagar. E isso partiu algo profundo nela. Daniel pediu para tentar de novo. Disse que acabaria tudo, que tinha sido fraqueza. Helena passou noites acordada. Ela lembrava do começo, das cartas que ele escrevia, do pedido de casamento simples, na cozinha da mãe dela, do primeiro sofá comprado a prazo. Mas também lembrava do sorriso dele naquela sala. E percebeu algo doloroso. Ela ainda o amava, mas não confiava mais. E amor sem confiança é como casa sem estrutura. Pode até ficar de pé um tempo, mas qualquer vento derruba. Não houve gritos. Houve cansaço. Daniel saiu numa manhã de domingo. Com 2 malas. A casa ficou estranhamente grande. Helena andou pelos cômodos, como quem revisita um museu da própria vida. Chorou no banheiro, gritou no travesseiro, ficou dias sem pentear o cabelo. Traição não quebra só relacionamento. Quebra autoestima. Quebra identidade. Ela se perguntava o que tinha feito de errado. Onde tinha falhado? Se tivesse sido mais leve, mais bonita, mais paciente. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Helena começou terapia. Voltou a estudar. Pintou as janelas de verde. Cortou o cabelo. Não por vingança. Por renascimento. Descobriu que durante anos, tinha vivido em função do nós, e esquecido do eu. A dor ainda vinha em ondas. Especialmente à noite. Especialmente quando via casais na rua. Mas ela começou a perceber algo poderoso. Ela sobrevivia todos os dias. E cada dia era uma pequena vitória. 6 meses depois, Daniel apareceu na porta. Mais magro, mais abatido. Laura tinha ido embora da empresa. O romance, sem o peso da clandestinidade, não resistiu. Ele disse que sentia falta de Helena. Da história. Helena ouviu. Sem raiva. Sem tremor. Só lucidez. Eu te perdoo, ela disse. E ele chorou, achando que aquilo significava volta. Mas ela continuou. Eu te perdoo, porque não quero carregar esse peso. Mas eu não quero mais viver com medo de ser trocada. O amor que ela sentia tinha mudado de forma. Agora era lembrança. Não escolha. 1 ano depois, Helena já não chorava ao falar do passado. Ela abriu um pequeno ateliê de costura, na frente da casa. Fez novas amigas. Viajou sozinha pela primeira vez. Numa dessas viagens, conheceu Miguel. Não foi paixão avassaladora. Foi calma. Ele não prometeu o mundo. Só perguntou sobre os sonhos dela. E ficou para ouvir. Helena demorou para confiar. Demorou para se entregar. Mas aprendeu algo essencial. Traição não define quem é traído. Define quem trai. E ela não era insuficiente. Era inteira. Helena não se apaixonou de novo rápido. Ela se reconstruiu primeiro. Foram meses aprendendo a ficar sozinha, sem se sentir abandonada. Aprendendo que silêncio não é rejeição. Que casa vazia não é fracasso. Ela começou a acordar cedo para caminhar. Voltou a desenhar. Algo que tinha abandonado quando a rotina virou prioridade. A terapia ajudou. Mas o que realmente transformou foi perceber que a traição não tinha arrancado quem ela era. Só tinha tirado uma ilusão. Ela começou a gostar da própria companhia. E isso muda tudo. Miguel não tinha nada a ver com Daniel. Ele era professor de história, divorciado, pai de uma menina de 7 anos, chamada Clara. Não era ambicioso no sentido corporativo. Não fazia discursos. Ele fazia café. Lavava a louça sem pedir aplauso. Escutava. No começo, Helena estranhou. Esperava intensidade, ciúme, promessas grandes. Mas Miguel oferecia constância. E constância é uma forma madura de amor. Ele não perguntava onde você estava. Perguntava como você se sentiu. Quando Helena contou sobre a traição, ele não tentou competir com o passado. Só disse: você não merecia ter sido deixada na dúvida. Aquilo ficou nela.
Não houve pedido de casamento cinematográfico. Foi numa tarde comum, sentados no chão da sala, pintando um desenho da Clara. Miguel olhou para Helena e disse: Eu quero construir algo que não precise esconder nada. Você quer? Sem joelhos no chão. Sem plateia. Só verdade. Helena pensou no que tinha perdido, no que tinha sobrevivido, no que tinha aprendido. E respondeu: Quero, mas devagar, com consciência. Eles casaram 6 meses depois, numa cerimônia pequena, jardim simples, vestido leve, Clara segurando as alianças. Helena não tremia de medo como na primeira vez. Ela estava segura. Não era perfeito. Era real. Eles discutiam sobre horários, sobre a educação da Clara, sobre quem esqueceu de pagar a conta de luz. Mas as discussões não tinham silêncio punitivo, não tinham fuga. Tinham conversa. Miguel fazia questão de reafirmar: Eu escolho você todos os dias. E Helena acreditava, porque ele mostrava. Ela voltou a confiar, não de forma ingênua, de forma consciente, sabendo que amor não é garantia de fidelidade, é decisão diária. Ela não era mais a mulher que imploraria por atenção. Ela era a mulher que pisaria fora se não fosse respeitada. E isso dava paz. Daniel Weiss descobriu sobre os dois pelo Instagram. Uma foto simples, Helena sorrindo de branco. Miguel ao lado. Clara entre eles. Legenda: Amor não é intensidade, é permanência. Daniel ficou olhando a foto por minutos longos demais. Ele sabia que tinha perdido algo, mas só ali entendeu o que. Não era posse. Era parceria. E o homem ao lado dela era o tipo que ele jamais imaginaria. Não era mais rico. Não era mais bonito. Não era mais bem-sucedido. Mas tinha algo que Daniel nunca cultivou. Presença. Daniel sentiu um aperto diferente do ciúme. Não era sobre querer Helena de volta. Era perceber que ela floresceu depois dele. E isso confronta qualquer ego. Meses depois, Helena e Daniel se encontraram por acaso numa livraria. Helena estava com Miguel, rindo de algo bobo, segurando livros na mão. Daniel a viu primeiro. Ela estava mais leve, o riso mais fácil, o olhar mais firme. Miguel apertou a mão dela quando percebeu o ex se aproximando. Não por posse, por apoio. Daniel cumprimentou. Tentou parecer natural. Fico feliz por você, ele disse. E pela primeira vez, ele realmente estava. Helena respondeu com sinceridade. Eu também fico feliz por mim. Sem ironia. Sem mágoa. Só verdade. O casamento com Miguel não apagou o passado, mas não era sombra dele. Helena aprendeu que amar de novo não é substituir, é recomeçar com maturidade. Eles criaram novos rituais. Cestas de pizza caseira, domingo de parque com Clara, conversas longas antes de dormir. Helena às vezes ainda lembrava da antiga casa de janelas azuis. Mas agora, quando pensava no passado, não doía. Virou capítulo, não ferida aberta. Anos depois, Helena entendeu algo essencial. A traição não foi o fim da história dela. Foi o início da versão mais forte. Se Daniel não tivesse errado, talvez ela nunca tivesse exigido mais da vida. Talvez tivesse continuado vivendo pela metade. Hoje, ela vive inteira. E o mais bonito? Ela não se reconstruiu para provar nada para ninguém. Ela se reconstruiu porque finalmente percebeu que merecia amor que ficasse. Numa tarde silenciosa, Helena sentou na varanda da nova casa. O sol batendo leve. Ela pensou na jovem que foi um dia. Na dor que achou que não sobreviveria. E quase sorriu para o próprio passado. Porque no fim, a traição não foi a parte mais importante da história dela. Foi só o capítulo que a ensinou a nunca mais aceitar menos do que merece. Se você se identificou com essa história, curta e comente. Ajude essa história a chegar em quem precisa ouvir e se reconstruir.